dos métodos utilizados para aqueles que sofrem de doenças degenerativas são os cuidados paliativos. O recurso visa possibilitar uma melhor qualidade de vida ao paciente, mantendo-o sem dores. Durante as pesquisas de pauta para o programa, conhecemos o Tom. Ele acompanhou de perto o tratamento paliativo de seu primo Eduardo e recebeu a equipe do Mundo Maior Repórter para compartilhar a sua história. Ele na época estava com 38 para 39 anos, saudável, bem, ativo, trabalhando. Daí um dia ele acordou se sentindo meio estranho e foi, olhou no espelho, ele estava assim, a pele toda amarela, o olho amarelo e começando a se coçar muito. Falei, o que será que é isso? Após meses de exames, Eduardo é diagnosticado com colangite, que seria a inflamação nos canais da bile. E durante a fila de espera para o transplante de fígado, é descoberto o câncer na mesma região. Ele e a Pri, a esposa, chegaram, não, vamos por tudo ou nada. Você tem 15% de chance, vamos arriscar. Mas daí a médica, depois de fazer os exames, todas as avaliações, não tinha jeito. Tom relembra também a sua atuação durante o período em que seu primo esteve internado. E acho que a gente foi criando uma intimidade, uma proximidade de começar a realmente conversar coisas que as pessoas têm medo de conversar. Por exemplo, falar de morte, falar sobre medo, porque aquilo já estava lá, não dava para ignorar que isso estava acontecendo. Conversando sobre coisas também, não necessariamente ficar falando da doença e ficar chorando, e também de ir lá e bater papo, falar sobre a vida, para também a pessoa se distrair, a pessoa falar, tem vida. Com o passar do tempo, o quadro clínico de Eduardo piora e Tom começa a pesquisar sobre como auxiliar ainda mais no tratamento. E é nesse momento que ele conhece a enfermeira Fabiana. Ela falou assim, calma, ele está em sofrimento. 85% dos pacientes que estão em sofrimento querem morrer. A gente tem que tirar essa dor, tem que aliviar essa dor física dele, a gente alivia. Quando a gente alivia, esse índice cai para 15%. Foi quando eu percebi que não tinha abordagem nenhuma, que já fala um pouquinho de cuidados paliativos, tem o sofrimento físico, mas tem o psicológico, emocional, espiritual, mas não dá para abordar nada se a pessoa está urrando de dor. A equipe de cuidados paliativos ela já tem um olhar um pouco mais amplo, né, do que você quer da sua vida, e a gente adapta o plano de cuidados altamente individualizado. Quer dizer, eu pegar 2 pacientes com o mesmo tumor, com a mesma patologia, pode ser que seja totalmente diferente o tratamento, porque depende do que o paciente precisa, do que ele quer. O cuidado paliativo ele tem como foco aliviar esse tipo de sofrimento, empoderar o paciente a entender que doença é essa que ele tem e como que ele pode participar dos processos de decisão em relação às doenças, os tratamentos que vão estar associados a essa doença nas suas diferentes etapas. Para aqueles que sofrem de doenças terminais, eu acho que o que nós podemos oferecer de melhor são cuidados paliativos. É nesse sentido que a medicina deve caminhar. É um serviço extremamente humanitário e eu diria, não se trata só de dar um conforto material, de coisas boas, é preciso dar um conforto de sentido de vida, de convivência, de valor de vida. Os cuidados paliativos, cada vez mais, devem ser oferecidos desde o diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida. Cuidados paliativos foi uma bênção enviada pelos céus. Eles vão ter uma qualidade de vida melhor e também os familiares dessas pessoas envolvidas também vão ficar mais tranquilas. Então, os cuidados paliativos que sejam muito bem-vindos, porque eles serão uma opção à prática da eutanásia. Depois de passar pela primeira consulta com a equipe da dor, Eduardo já demonstra uma melhora. Eu falei com o Du, a voz dele era outra, mesmo depois de ter feito a troca do dreno, que sempre era um dia difícil. A voz dele era completamente outra, a Priscila tinha uma aura, assim, uma energia completamente diferente de alívio mesmo. Foi também nesse momento que Eduardo percebeu que havia algo errado. Ele se sentiu traído, porque fazia 2 anos que ele ia naquele hospital e nunca ninguém falou da equipe da dor. Fazia 2 anos que ele estava vivendo com essa dor, desconforto e tudo mais, e nunca ninguém falou, que falava assim, é assim mesmo. Ele aprendeu a falar, tá bom, é assim. Tinha uma veia dele, que a enfermeira vinha sempre para falar, essa aqui é veia boa, Ele falava, não, essa veia não dá. Ela parece que é boa, mas é história. Não, imagina, não dá, quer ver? E a mulher falava, e dava problema. Só que ela falava, realmente não deu certo, desculpa. Só que daí ele que ficava com aquele sofrimento. Imagina quantas picadas ele já tinha tomado.
Momentos como esse fizeram com que Eduardo se empoderasse de seu tratamento através de pesquisas sobre cuidados paliativos. Ele começou a comprar muitos desses livros, para onde ele ia, ele dava para enfermeira, dava para médico, dava para todo mundo. Eu falo que era uma forma dele dizer, olha, me trata assim, é assim que eu me cuido. E também assim, aprenda isso para você cuidar das pessoas. Que na verdade era o legado que ele estava deixando, que era levantar, criar consciência sobre cuidados paliativos. Ó, existe isso. Pessoas não precisam passar por isso que eu passei. E o legado dele foi além. Eduardo era advogado e, unindo seu conhecimento em direito mais o auxílio de seu médico, ele elaborou o próprio Testamento Vital, que é um documento especificando como deseja que a equipe médica proceda em determinadas situações, como morte cerebral ou necessidade de ressuscitação. Porque nós temos modelos muito distintos, e um modelo americano, de uma cultura americana, que tem esse documento, mas é voltado a não processar o médico. Então esse é um modelo que não tem nada a ver com isso, esse é um modelo da vontade mesmo, do paciente com a legislação brasileira. Então, assim, já faz 15 anos que eu faço cuidados paliativos, é o mais bem escrito. Eu falei para ele, Edu, o mais bem escrito que eu já vi em qualquer lugar, tá fantástico. Além do Testamento Vital, Eduardo também gravou vídeos para falar sobre a importância dos cuidados paliativos. Tendo o primeiro contato com a equipe já foi reavivadora. Foi uma ufa, mas incrível, assim, um ufa que não teve unha encravada, um ufa de unha encravada. A minha dor é contínua, eu uso o remédio para dor contínua. Parece tão óbvio, parece tão simples, mas há 2 anos eu esperava isso. Um remédio contínuo para uma dor contínua. E um remédio? Não me lesa, não me afasta do controle emocional, do controle psicológico, mas me alivia continuamente de algo que não é meu. Aquela dor não é minha. Há um alívio imediato, e a sensação de salvação imediata é indescritível. A sensação que você fala, putz, eu estava errado na definição, estou errado em não ter descoberto isso antes, mas por meia hora de conversa salvou a minha expectativa de qualidade de vida, assim. Tudo teria sido diferente se realmente cuidados paliativos tivesse chegado logo no início. E só foi chegar de verdade, vamos dizer, mais ou menos nos últimos 6 meses da vida dele. Mas foi transformador. Foi transformador, assim, fez com que tudo valesse a pena. Então as coisas que eu vivi com ele foram, assim, transformadoras. Então eu falava, Edu, obrigado, cara, é uma honra poder estar aqui. Então você não tem que agradecer, eu que tenho. Uma grande coisa é ter amigos, né? Esse Tom tem um mérito muito grande, porque ele já devia ter uma sensibilidade muito grande, né, enquanto espírito, e ao vivenciar isso com o primo, ele entendeu a importância dos cuidados paliativos. É extremamente importante para que outras pessoas se conscientizem de que os cuidados paliativos é uma prática sim legitimada, é uma área de atuação médica, é uma possibilidade que auxilia o ser a ter menos sintomas. Então, ações como essa, ações de divulgação sobre o cuidado paliativo é extremamente importante. Todos os cuidadores têm, na visão espírita, um lugar especial. Tem uma mensagem do Chico Xavier que ele fala assim: nem sempre com a morte do corpo a dor desaparece. Se você está pensando, talvez, em se livrar dessa dor através da morte, como a vida espiritual é um contínuo e essas causas do sofrimento podem ter razões muito profundas, talvez elas não desapareçam com a morte do corpo físico, mas que a espiritualidade vai estar lá para ajudá-lo, disso eu não tenho dúvida. Como o nosso Pai é misericordioso, os nossos amigos espirituais também são misericordiosos, eles estão sempre vigilantes e procuram ajudar e atender, na medida do possível, todos aqueles que estão em situação difícil. Nós não devemos focar os nossos pensamentos
os nossos valores apenas na questão biológica, apenas na questão da doença, apenas na questão física. O fato é que perante Deus, jamais nenhum de seus filhos estão desamparados. Vale a pena optar pela vida. E chegamos ao fim de mais um Mundo Maior Repórter. Conte pra gente o que você achou deste tema. O nosso e-mail é mundomaiorrepórter@tvmundomaior.com.br. Até o próximo programa. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.